Para quem contamos os nossos segredos? Para os nossos amigos, é claro. Ter intimidade com Deus é ser amigo de Deus e também tê-lo como nosso amigo. Queridos, por toda a Bíblia, nós vemos Deus nos desafiando a ter uma vida de intimidade com Ele. É sobre isso que eu quero conversar com você pelos próximos minutos, amém? Vamos juntos? Mas antes, permita-me te perguntar, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se ainda não, por favor, eu quero te pedir, se inscreva e também ative o sino aí das notificações para que você seja avisado todas as vezes que houver alguma novidade aqui no nosso canal, #céu. Amém? Vamos juntos? Que Deus nos abençoe. Você já pensou em ser amigo de Deus? Queridos, Jesus nos chama para sermos seus amigos e não apenas colegas, conhecidos ou simpatizantes. Nós precisamos entender que uma vida de intimidade com Deus, ela se torna possível sim, quando nós assumimos isso pela fé que temos nele, na sua palavra, pela obediência a ele, pelo quebrantamento de coração e também por uma busca constante por santidade. Agora, o que se percebe acerca desse assunto é que ele precisa ser desmistificado na mente e no coração de muitas pessoas. Acredito que esse assunto, ele precisa ser entendido à luz da Bíblia por muita gente, pois o que se vê é uma ideia errada sobre como e quem pode ter uma vida de intimidade com Deus. E isso tem impedido muitos de experimentar um nível diferente, um nível mais profundo nos seus relacionamentos com o Senhor. Veja comigo, quando se fala em ter intimidade com Deus, o que vem à nossa mente quando pensamos ou falamos sobre isso? O que vem é algo mais ou menos assim, é que se faz necessário ter uma vida santa e santa, para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele. Só seria possível ter intimidade com Ele se nós estivéssemos em plena santidade. Mas será que é isso mesmo? Amados, esse é um pensamento que precisa ser descartado, pois a verdade é que a intimidade com Deus é que vai nos levar a ser conduzidos por um caminho de santidade. Olha isso comigo. Naquele momento em que eu e você entregamos o governo da nossa vida ao Senhor, quando fizemos dele o nosso Senhor, o nosso Salvador, a Bíblia diz que ali o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nos nossos corações. Então, esse acontecimento por si só já joga por terra o pensamento que precisamos de santidade para ter intimidade com Ele. Por quê? Se, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, Ele já veio morar dentro de nós, então Ele já se tornou o nosso íntimo, o nosso Consolador está aqui dentro, o nosso ajudador, Ele está morando dentro de nós. E, queridos, esse entendimento reforça a ideia de que a nossa intimidade com Ele é que vai sim nos levar a trilhar agora por um caminho de santidade. Claro, essa santidade ela será fruto da nossa obediência à sua palavra, a todas as revelações que esse Espírito Santo, que agora habita dentro de nós, vai nos trazer acerca dos seus mandamentos, dos seus princípios. Amém? Veja comigo esse texto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Jesus disse assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Segundo Jesus aqui, a condição para sermos amigos dele não é ser santo, 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 e sim é fazer o que ele nos manda, ou seja, quando decidimos viver em obediência a ele e a sua palavra. Entende? Esse conhecimento por si só já pode mudar muita coisa em nossa vida sobre o assunto, né? Mas eu quero continuar aqui avançando um pouquinho sobre ele com você. Veja comigo, Salmo de número 25, versículo 14, a Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deixa eu destacar 3 coisas aqui nesse versículo: temor, intimidade e aliança. Olha só, temor. Biblicamente falando, entendemos que temor a Deus não é medo, mas é sim uma condição de obediência, onde passamos a viver em total dependência e confiança nele. E assim nós podemos receber diretrizes, bênçãos, ter comunhão da parte de Deus, nosso Pai, o que acontece através do outro ponto. Qual que é o outro ponto que o versículo nos fala? Intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E intimidade aqui, queridos, fala de comunhão perfeita com os pensamentos, com os desejos e com os anseios, no caso aqui, do próprio Deus. Olha só, para essa pessoa que teme ao Senhor e que é íntimo dele, o salmista diz aqui que o Senhor vai fazer conhecida a sua aliança. E o que é ser conhecedor da aliança do Senhor? É ser sabedor das mais profundas verdades de Deus a nosso respeito, é ter as revelações de Deus, é a condição de ser instruído em toda e qualquer situação que possamos nos deparar na vida. Entende isso, queridos? Olha só, para aqueles que são íntimos do Senhor, que é fruto de temer a Deus, a Bíblia diz aqui que o Senhor nos faz conhecedores, ou faz dessa pessoa conhecedora da sua aliança. Amém? Agora olha só, uma pergunta: como viver isso? Ou como ter uma vida de temor a Deus, em perfeita intimidade com Ele, onde nós podemos desfrutar de todos os benefícios, de todas as revelações acerca da sua aliança? Amados, aparentemente isso soa como algo muito difícil, mas nós precisamos entender também que não é difícil assim. A única coisa que isso exige de nós é um coração disposto a obedecer ao Senhor. Obediência acima de tudo, obediência a qualquer preço. A única coisa que nós precisamos entender que pode nos impedir de ter uma vida de intimidade com Deus é se nós optarmos por desobedecer a Deus. Agora, se o nosso coração for um coração disposto a obedecer ao Senhor, pode ter certeza que não é difícil você cultivar uma vida de plena intimidade com Deus, sendo amigo dele e tendo ele como seu amigo. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? A Bíblia, ela está repleta de personagens que são referenciais para nós nisso. Verdadeiros exemplos de fé, de obediência, de coragem, de perseverança, de entrega ao Senhor. Pessoas que demonstravam no seu dia a dia um alto nível de obediência e por isso experimentavam também uma profunda intimidade com o Senhor.
E entre todos os personagens, queridos, que nós conseguimos ver na Bíblia, né, que nos retrata isso, eu quero destacar um a você nessa oportunidade. Eu quero falar do apóstolo João. João, para você ter uma ideia, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Inclusive ele mesmo, né, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 ao 26, você vai ver que ele mesmo, narrando a história de Jesus, ele diz ali que ele é o apóstolo do amor. E se você for olhar a história de João, veja isso. Mateus 4, 21 vai narrar o momento em que João é chamado pelo Senhor. Em Mateus 10, versículo 2, nós vemos ali que João ele é escolhido para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus, que já é um grande privilégio, né? Ele deixou de fazer parte daquele grupo maior de discípulos e foi escolhido agora para fazer parte dos 12, daqueles que estariam ali mais próximos de Jesus. Mas nós percebemos que ele se transformou nesse apóstolo amado. Agora é importante a gente pensar um pouco, a gente conhecer mais alguns detalhes sobre a vida deste homem, né, que conseguiu cultivar um relacionamento de tamanha intimidade com o Senhor. João, a Bíblia diz que ele tem um irmão chamado Tiago, e ambos são chamados na Bíblia de Boanerges, que significa filhos do trovão. O próprio Jesus os chamou assim em Marcos capítulo 3, versículo 17. Olha só, Boanerges vem do aramaico, que significa filhos do trovão ou trovejantes. E nós vemos esta natureza se manifestando na vida de João e Tiago em Lucas 9:54, quando eles não foram recebidos em uma aldeia de samaritanos. Queridos, nessa oportunidade, o que eles fazem? Quando você lê o texto, você vai perceber isso. Eles pedem a Jesus a permissão para mandar cair fogo do céu, para que todas aquelas pessoas fossem consumidas, simplesmente pelo fato de que elas não os receberam bem ali na sua aldeia. Olha só, olha os trovejantes aqui, olha a natureza deles se manifestando. Sua mãe, Salomé, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João, ele era primo de Jesus, o que talvez poderia ter sido tornado, né, um grande obstáculo para que ele não fosse um apóstolo amado, alguém que pudesse vir a ter uma vida de profunda intimidade com o Senhor. Mais alguns detalhes importantes a destacar na vida de João. Quando Jesus estava caminhando para ser sacrificado, teve um momento em que ele chama João, ele estava com a sua mãe, e ele vira para João e diz assim: João, cuida dela para mim. Você entregaria a sua mãe aos cuidados de qualquer um? Claro que não. Você faria isso com alguém que é seu amigo, de sua confiança, né? Mas João recebeu de Jesus a incumbência de cuidar da sua própria mãe. Olha só o nível de confiança que esse homem tinha em Jesus, né? Outra coisa importantíssima, João ele foi escolhido para receber as revelações dos fins dos tempos. Apocalipse 1:1 vai nos dizer isso. E toda a mensagem do Apocalipse, Deus reservou para trazer ao conhecimento do mundo através de João, lá na ilha de Pátimos. Você já parou para pensar que privilégio é esse? Agora, amados, no livro de João, capítulo 13, versículo 21 e 26, traz um acontecimento extraordinário. E aqui eu quero gastar mais um tempinho com você, inclusive ler o texto. João 13, 21 ao 26 diz assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá.
Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, ou seja, João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Queridos, veja comigo. Esse texto que nós lemos, ele aconteceu logo depois daquela lição de profunda humildade que Jesus ensinou, passou aos seus discípulos, quando ele, com uma bacia com água e uma toalha, ele lava os pés de todos os seus discípulos. Então ele começa ali a conversar com seus discípulos e em um determinado momento da sua fala, a Bíblia diz aqui que Jesus foi tomado por uma angústia muito grande em seu espírito, e nesse momento ele traz uma notícia que na verdade foi uma bomba que ele jogou entre aquelas pessoas, os seus discípulos, no meio do grupo naquele momento. Ele vira para ele e diz assim: olha, um de vocês irá me trair. Uau! Você consegue imaginar o que aconteceu naquele ambiente quando Jesus liberou essas palavras? Amados, eu fico imaginando a apreensão que abateu sobre o coração de todos eles. Eu penso que houve troca de olhares, olhavam uns para os outros, e dentro de cada um deles, com certeza, começaram a surgir perguntas tipo: será que é fulano? Será que é Beltrano? Será que é ele? Eu acho que é ele. Não, será que é ele? Será que sou eu? E nós percebemos aqui que foi gerado sim um desconforto, um alvoroço entre os discípulos por causa dessa palavra que Jesus liberou. E olha isso, no meio desse desconforto todo, a Bíblia diz que do lado de Jesus estava o seu discípulo amado. Quem era esse discípulo? João. E Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, queridos, era muito esperto. Pedro, ele percebeu que João estava do lado de Jesus. E aí você vai perceber, pela leitura que nós fizemos, que quando Pedro percebeu isso, o que ele fez? Ele deu sinal para João, para que João pudesse perguntar a Jesus quem era o traidor. Algumas coisas nós precisamos destacar aqui. Se Pedro sinaliza para João, para que João pudesse perguntar isso ao Senhor, o próprio Pedro já reconhecia que João tinha um nível maior de intimidade com Jesus. Não é verdade? E quando João olha para Pedro e vê a sinalização dele, o que a Bíblia diz que ele fez? Irmãos, isso aqui é algo tremendo. A Bíblia vai nos dizer que João, ele reclina no ombro de Jesus a sua cabeça e pergunta ao Senhor: Senhor, quem é que vai te trair? Quem é o traidor? Irmãos, olha que intimidade. E naquele momento ali, eu acredito que o único que ouviu essa pergunta de João foi Jesus, porque ele colocou a sua cabeça aqui, no ombro, nos peitos de Jesus. Então, queridos, quando Jesus ouve essa pergunta vinda do seu discípulo amado, aqui, com o seu rosto próximo aos ouvidos de João, você percebe que Jesus responde. Sem titubear, Jesus responde a João dizendo assim: João,
é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E então, Jesus pega o pedaço de pão, molha e entrega para Judas. Agora imagina João. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que o traidor é Judas. Uau! Queridos, nesse momento aqui, João, ele teve acesso a essa revelação que nenhum dos outros conseguiu ter. Por quê? Porque ele era íntimo de Jesus. Então, o que nós podemos concluir até aqui? Que uma vida de intimidade com Deus traz a nós as revelações dos segredos do coração de Deus a nosso respeito, a respeito da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério e mais, a respeito de tudo aquilo que esteja acontecendo ao nosso redor. Tudo isso pode ser fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Isso não é maravilhoso? E deixa eu te dizer, isto está disponível para mim e para você. Basta acreditarmos e buscarmos essa vida de intimidade. Permita-me compartilhar um momento onde tive uma experiência extraordinária de intimidade com Deus, que mudou completamente a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor. Veja isso, queridos, alguns anos atrás, eu estava dirigindo pelas vias da cidade, normal, nas minhas idas e vindas pela cidade no dia a dia, trabalhando, resolvendo, as questões diárias. E de repente eu percebi que começou a acontecer um fenômeno estranho nessas minhas idas e vindas pelas ruas da cidade enquanto eu dirigia. O que eu percebi? Eu nunca vi tanta placa de sinalização, principalmente placas sinalizando velocidade, como eu comecei a ver. Parece que a única coisa que eu via nas ruas era aquelas placas 30 por hora, 40, 50, 60. A impressão, queridos, que eu tinha é que aquelas placas, elas se agigantavam diante de mim, ao ponto dos meus olhos só conseguirem ver as placas. E eu me lembro bem que isso durou 3 dias, e no terceiro dia, quando eu estava dirigindo por uma rua e uma placa se agigantou diante de mim, naquele momento eu virei para o Senhor e disse assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Eu não estou entendendo. Sabe o que aconteceu nesse momento? Eu ouvi uma voz aqui dentro, e essa voz me dizia assim: olhe para o velocímetro do carro. Ah, queridos, e quando eu olhei para o velocímetro do carro, sabe o que eu percebi? Que eu estava andando, dirigindo, acima da velocidade daquela placa que eu tinha acabado de ver. E ali eu me sentia assim em choque no momento. E em choque, o Espírito Santo continuava a ministrar ao meu espírito. E ele falava com uma voz muito doce a mim assim: filho, você não percebe que quando você está dirigindo acima da velocidade permitida, aquela da placa, você está em desobediência? E filho, desobediência é pecado. Amados, quando eu ouvi isso, me veio um temor tão grande no meu coração, e eu comecei a chorar diante do Senhor naquele momento. Foi um momento de profunda intimidade, onde eu pude experimentar que Ele estava ali há dias, falando comigo, querendo se manifestar como meu amigo, como meu consolador e meu guia, e eu não estava conseguindo entender a maneira doce, maravilhosa que Ele estava se comunicando comigo. Entende? E olha só, essa experiência, ela transformou
o meu relacionamento com Deus. Sabe o que eu entendi depois disso? É que em todos os momentos, durante toda a vida, sabe aqueles momentos grandes, pequenos, médios, aqueles insignificantes, aqueles que você não dá nada por eles? Em todos eles, o Espírito Santo se faz presente do nosso lado para nos trazer as revelações, os ensinos que nós precisamos para nos conduzir de forma boa, de forma bem-sucedida diante de toda e qualquer situação. Eu aprendi isso. Então, quando eu me deparo com qualquer situação, antes de pensar qualquer coisa ou liberar qualquer palavra, o que eu faço? Eu falo com Ele. Porque eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele se faz presente, eu sei que Ele é meu amigo, eu entendi que eu sou amigo dEle. Então, quando eu falo com Ele, aquilo que eu ainda não consegui ter uma leitura correta, exata à luz da palavra de Deus, Ele, no mesmo instante, me revela os segredos da situação, me decifra a situação, o problema, e eu consigo me conduzir em verdade, em santidade e temor diante de Deus em relação àquela situação. Entende isso, queridos? E o que eu quero te dizer com isso? Ele está disponível para nós. Não tem dificuldade. A única coisa que nós precisamos entender é que Ele espera ter em nós um coração disposto à obediência. Por quê? Se Ele olha para nós e vê que o nosso coração é um coração ensinável, tratável, disposto a ouvi-lo e a obedecê-lo, Ele vai falar conosco. Ele vai falar em relação às coisas grandes, pequenas, a tudo. Entende? Porque Ele sabe que quando Ele falar, eu vou ouvir, eu vou entender e vou dizer: uau, Senhor, obrigado, eu vou obedecer. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar essa palavra com você. Entenda, Deus deseja e Ele nos desafia a ter uma vida de intimidade com Ele. E é possível sim você ser amigo de Deus e também tê-lo como seu amigo. Agora, para isso, não se esqueça, é necessário que o seu coração seja um coração disposto, sempre disposto a obedecer. A obediência é o caminho que vai nos levar a trilhar sempre em santidade. E aí, queridos, nós teremos uma vida frutífera, onde nós experimentaremos o melhor de Deus. Amém? Eu quero deixar essa reflexão com você, que o Espírito Santo traga todas as revelações que ainda você não conseguiu perceber através dessas palavras aqui, e que nesses dias você possa crescer na sua intimidade com o teu amigo Jesus. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe ricamente.